Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos nonos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. Primeira questão fala, em relação ao planeta, o consumo está diretamente interligado a quê? Então, a gente percebe que está interligado ao desenvolvimento da sociedade. A alternativa correta é a alternativa D. A segunda questão fala, sobre o lado positivo do consumismo, é correto citar que maior desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada estado e região. Então, o consumismo também gera um maior desenvolvimento e também estabilidade econômica de cada região. Que é o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões. A aula de hoje, o tema da nossa aula será sobre trabalhando o consumo consciente. Então, o primeiro passo para a gente compreender o que é um consumo consciente é a gente perceber que consumir qualquer coisa, seja qualquer produto ou usar qualquer serviço, traz consequências tanto positivas e negativas. Então, muitas vezes quando a gente fala esse termo consumismo, a gente tende sempre a levar para o lado negativo, mas também tem lados positivos em relação a esse contexto do consumo. O ato de consumir, quando a gente consome, não afeta simplesmente quem faz a compra, mas também a gente percebe que afeta o meio ambiente, afeta a economia e afeta a sociedade como um todo. Então, o ato simplesmente de consumir gera consequências para vários itens. Por isso, é tão importante a gente parar e refletir sobre os nossos hábitos. O que é que a gente está fazendo em relação ao consumo? É estar sempre atento à real necessidade do que consumimos e aos possíveis impactos que uma compra pode causar. Então, a gente tem que parar e refletir o que é que a gente está consumindo, o que é que a gente está comprando e quais os possíveis impactos que aquela compra pode causar. Quando a gente fala de consumismo, a gente atrela também a produção de lixo, tá? Então, a gente tem que ter uma consciência em relação ao consumismo, prestar atenção nessa geração de lixo. Então, produzir menos lixo, conhecer a origem e os produtos de fabricação de determinados produtos que a gente compra, saber também os impactos que esses produtos podem ocasionar ao longo da sua vida útil, a extração, qual será a extração da matéria-prima, né, que foi utilizado para a fabricação daquele produto, até o descarte final daquele produto, o momento que a gente ali está se desfazendo do mesmo. São algumas das atitudes que fazem parte de ter um consumo consciente. Então, quando a gente tem essa preocupação de gerar uma quantidade menor de lixo, de conhecer todo o processo de fabricação de algum item, perceber qual é o possível impacto que aquele produto ele pode ocasionar ao meio ambiente, isso tudo reflete a uma pessoa que pode-se dizer que tem um consumo consciente. Quando a gente fala de consumo consciente, ele também pode ser chamado de consumo sustentável, tá? Nada mais é do que consumir melhor. É um consumo diferente, tá? Oposto ao paradigma comportamental de consumismo imediatista, que ele vai buscar simplesmente a satisfação rápida e o lucro rápido, que a gente percebe que muitas empresas têm esse pensamento, né? Que é a satisfação rápida do cliente e o lucro bem rápido, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Então, a gente tem que ter uma preocupação, né, em relação a essas empresas e até mesmo deixar de consumir alguns produtos fabricados por elas,
porque a gente percebe que as mesmas não têm essa preocupação com o meio ambiente em relação aos seus produtos. A gente sabe, isso é algo muito claro, que o consumo consciente é uma mudança de hábitos. E essa mudança vai começar por nós mesmos. A gente tem que dar o primeiro passo, tá? Para ter esse consumo de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Por isso, ser um consumidor consciente é um processo longo, não é algo que ocorre de uma hora para outra, tá? É um processo longo que vai sendo desenvolvido ao longo de vários anos. Existem algumas dicas simples que vocês podem utilizar tranquilamente para vocês darem o primeiro passo de vocês para se tornarem consumidores conscientes. O primeiro passo é planejamento. Então, vocês podem criar o hábito de se planejar antes de fazer qualquer compra. Fazer uma listinha do que você precisa naquele dia, na semana ou no mês, para evitar compras por impulso, né? Chegar ali, não estou precisando daquilo e vou lá e compro um monte de coisa. Não, quando a gente se planeja, a gente vai tender a comprar só aquilo que a gente está necessitando naquele momento. O segundo passo é compre de produtores locais. Então, a gente deve valorizar a mão de obra nacional, ou da sua região, de pequenos produtores, tá? Isso é uma mudança de hábito maravilhosa que só vai trazer benefícios tanto para você como para o seu local onde você mora. Busque na sua cidade as feiras de rua, né? Seja ou não orgânicos, para valorizar os seus vizinhos. Então, assim, faça a opção de comprar de produtores, pequenos produtores mais locais. E o terceiro ponto é compre produtos duráveis. Então, prefira produtos que não serão descartados quando a moda passar. Então, a gente tende a pensar ali no modismo, né? E tende a comprar coisas que só são utilizadas naquele momento, depois são esquecidas. Então, pense em um guarda-roupa mais atemporal, tá? Que tenham peças coringas que vocês podem utilizar a qualquer situação. Assim você vai ter roupas mais sustentáveis e duráveis também. Então, a mudança de hábito começa com você. Até a próxima aula.